Boa tarde. Hoje, 18 de março de 2016, sexta-feira, mais uma Ação e Reação. Boa tarde para você que está acompanhando aqui no ao vivo. Boa noite para você que vai acompanhar 11 horas e boa madrugada para você que vai acompanhar na reprise da meia-noite e meia. Hoje, para me ajudar a fazer o programa, o sindicalista corintiano Everandi Cirino, o amigo do Jorge Fernandes. Jorge Fernandes, amigo aí. Boa tarde a todos aí, corintiano mesmo. Essa semana foi tudo do Corinthians. São Paulo empatou, Palmeiras perdeu, o Corinthians ganhou. E o Santos ganhou também, né? Não, o Santos está numa outra divisão. Outra categoria. Outra categoria. E também para me ajudar a fazer o programa também, o empresário e meu amigo também, Luciano Batista. Boa tarde, Luciano. É um prazer ter você novamente aqui na TV Com. Boa tarde, meu amigo Filete. Ficar ouvindo essas coisas do Cirino aqui, né? Essas gracinhas dele. Teve um programa, o Cirino é perigoso. Teve um programa só falando de dinheiro, de eleição, tudo aqui. E aí, eu encontrei com esse vereador, ele falou que com essas novas regras vai ser pior. Que vai chegar um candidato lá que ele acha que não tem chance, ele fala, puxa, não posso dar, meu dinheiro está tudo certinho. E o que tem chance talvez tenha o Caixa 2 do mesmo jeito. Isso um ex-vereador me falou. Não vou citar o nome porque ele não autorizou. Aí o Cirino falou assim, tem candidato igual o Jorge Fernandes que vai por qualquer sem mango. Eu falei, não, o Cirino não pode falar isso do Jorge. Aí foi num contexto assim. Falou brincando. E tem outros que ele vai dar dinheiro. Aí ontem o Jorge veio aqui, entrou aqui nos estúdios e falou, Filete, obrigado, você me defendeu, o Cirino é meu amigo, mas está me sacaneando. Então eu tenho que morrer amigo do Cirino. Só é bom com o Cirino andar na praia do Gonzaguinha à noite, né? O Luciano é um... Viu, Luciano? Que a noite lá é bom na praia, lá tem muitos amigos, tem muitos amigos lá na praia, entendeu? Ele vai andar lá com o Claudião, tem um pessoal... Amigo do Luciano da Vila Margarida. Só sem camisa e tal, tem os cachorros, então. Mas ali é bom, tem uma sereia lá do Santos, coisa boa. Coisa boa, a dupla dinâmica. A vantagem do Luciano é que o Luciano é o seguinte, morador de São Vicente, você encontra ele andando na praia, de bicicleta, de cachorro, e muitos políticos, e aí o Luciano está tá agora como encarregado, foi deputado federal, foi vereador, está se preparando para um voo mais longe, na cidade de São Vicente, você encontra ele sempre em São Vicente, na praia, na esquina da Frei Gaspar, que eu moro, lá no Gáudio, em qualquer lugar você encontra ele. E outros que você só vê na época da eleição. Aí chega na época da eleição, o cara vai no bar, cumprimenta, todo mundo cumprimenta, e você depois da eleição você não vê. Então, a Luciano tem essa vantagem e espero que o pessoal de São Vicente observe os candidatos que tem em nossa cidade lá. Tu convida o Luciano Batista para andar contigo na praia à noite? À noite eu não sou muito de andar, mas com o Luciano é bom andar com ele, porque sempre só vai baba. Que absurdo. Vamos deixar o homem na cidade. Que absurdo isso aqui. O Cirino está complicando. Deixa eu comentar nosso telespectador, que nos prestigia aí no ao vivo e nas reprises, da noite e na madrugada, né? Que o pessoal tem gente que assiste, muita gente assiste na madrugada. E fala, te vi na madrugada, mas onde você me viu de madrugada? No programa do Ação e Reação. Não tem outra coisa para fazer? Toma um esquinho, fica vendo a gente. O cara fica ali zapeando com o controle, aí quando encontra com um conhecido, ele para dar uma olhadinha. Então é um prazer estar aqui de novo no programa Ação e Reação, batendo papo com vocês, com o meu presidente Cirino, né? E com as pessoas que nos assistem em casa. Mandar um abraço para o Aldo Santos Pinto, que é comentarista desse programa, que faz aniversário, né? Um abraço aqui da TV Com, né? Também um abraço para o advogado Sidney Costa, que encontrei com ele, o Sidney, que é da Caixa de Previdência lá de São Vicente, está trabalhando lá, né? E ele falou, eu vejo o programa todo dia, né? Na madrugada. Então hoje vai ver o Cirino. Não, mas o nosso programa aqui em São Vicente, ali tem o domingo da banca de jornal ali na Auri Rodrigues, o pessoal ali em torno fica debatendo tudo que nós falamos, ele é palmeirense domingo, né, coitado? Tá aí, cabeça quente, mas o time dele já era esperado. Mas nós temos um público muito bom lá em São Vicente. Mas olha como ele é folgado. Você viu o que ele falou? Da rua Cândido Rodrigues. Cândido Rodrigues. Mas já era esperado isso que perdeu. Olha só como ele falou. Era esperado. Já era esperado. Tem a imobiliária do Mimi também, que fica ali, feito ao Gáudio, né? Aí é o Barão Imóveis. Tomás, um corintiano medroso. O Corinthians joga, ele já fica com dor de barriga desde de manhã. Não, mas o pessoal do Gáudio, o pessoal, o Calinho, o pessoal aí está acompanhando nosso programa aí. Cirino, e a greve da Estiva, hein?
Tem um zuzunzum que está pegando lá? Hoje a Assembleia da Estiva, eu não posso nem afirmar porque eu não acompanhei o final da reunião. Hoje a Estiva chamou uma Assembleia para a categoria, debater, discutir os empresários, os operadores portuários. Estão engrossando na negociação, quer tirar os direitos históricos dos trabalhadores, principalmente dos estivadores, e a Estiva, depois de várias negociações, como não avançou, não vê outra oportunidade de que fazer uma greve para tentar sensibilizar os operadores portuários, os empresários. Mas ontem, na Associação Comercial, o bloco dos operadores, os empresários, assimilaram a dificuldade no momento e está chamando o Sindicato de Estivadores para fazer uma negociação. Como eu não tenho o resultado final da Assembleia, eu só digo para os operadores portuários ficarem atentos que, apesar da crise que está no Brasil, os trabalhadores também não podem ficar só esperando cair do céu. Então, os trabalhadores portuários, principalmente a Estiva, está mobilizada e, caso permanecer a intransigência dos operadores, não tem outra saída senão fazer a paralisação. Espero que o bom senso, nesse final de semana e início da semana que vem, baixe para os empresários e chegue num acordo aí, mantendo as conquistas dos trabalhadores, principalmente. Luciano Batista, São Vicente, um estudante de 14 anos, foi esfaqueado na manhã de ontem, ali no Cachapuã. Não sei se tem imagem, alguma coisa aí, mas o estudante foi esfaqueado, né? Tem até o nome dele aqui, do rapaz, a produção já me passou. Deixa na foto que eu já vou pegar o nome dele aqui. Entendeu? Tá aqui, senão, o rapaz é o 14 anos no Cachapuã, né? A violência está muito grande hoje em dia nas cidades, né? O nome do rapaz é o Alan Abadia Bispo, 14 anos, morreu após ser esfaqueado quando seguia para a escola, no início da manhã de ontem, no Cachapuã, em São Vicente. O adolescente chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Delegacia de Sequestro de Santos. De acordo com as informações, o menor estava na rua Genivaldo José Damasceno com um colega de classe por volta das 7 horas da manhã, quando dois criminosos o abordaram. Entendeu? O bandido ordenaram que ele entregasse bens pessoais, ele não tinha nada para entregar, e aí ele saiu correndo, tropeçou, caiu no chão, e o colega dele continuou correndo. Ele carregava apenas material escolar e os bandidos o esfaquearam na região do tórax. Em seguida, os criminosos covardes fugiram. Então, esse caso aí do Alan, ele nos entristece profundamente, revolta pela covardia desse bandido, né? E não sei nem se pode ser classificado de bandido um cara desse, que mata uma criança dessa de 14 anos porque não fez nada, morreu porque não tinha nada. E o caso foi estado na delegacia de São Vicente, mas vai ser investigado por Santos. Então, só para ter um comentário. Quero aproveitar para fazer um apelo aos policiais envolvidos que se esforcem o máximo possível para que prendam esse não sei, não dá para chamar de bandido, cara. Não dá para chamar de bandido. Ele está num estágio de covarde, é um estágio mais de fazer isso com uma criança, assassinar uma criança de maneira tão fútil, deixando feridas irreparáveis nos familiares, nos colegas de escola, no escoteiro onde ele fazia parte. É uma coisa que me entristece muito como cidadão, como pai, que também sou, né? De ver uma covardia dessa no cara e ele acha que é bandido. Um verme desse, não tem outro nome, é um verme que matou uma criança indefesa. Acho que esse cara tem que ser caçado pela polícia e pelo crime também. Eu estou sendo ousado aqui. Porque o cara que faz um negócio desse não pode dizer, não pode estar inserido em nenhum lugar. Um verme de esgoto desse, que assassina uma criança, não pode estar inserido em nenhum lugar. Então a polícia civil, militar, as pessoas que viram o retrato falado desse bandido hoje, estampado em toda... Olha, está aí o retrato dele. Olha lá. Como é que um cara desse, que deve ter, sei lá, 30 anos ou mais, mata uma criança de 14 anos a facadas,
Calma, Cirino, você já falou do Palmeiras, não vai falar que o negocinho dele é verde, nem Não, palmeirense ele é, Cirino. mas Sei que você está o esculachando o Palmeiras aqui, Luciano mas tem está falando muito... até com emoção, mas não tem... Mas não tem cabimento o cara faz, não dá nem para comparar com nada. O cara que faz um negócio desse, ele tem que ser caçado por todas as instâncias. Teve um PM que também... Normais e anormais. PM morreu em Santos após suspeitos tomar tua arma. Deve ter informações aí na tela também. Olha lá, PM preparado, ó, fazia musculação, né? Tá até igual você, o Luciano Batista, fortão aí e tal. PM, deixa na tela aí. PM é morto após suspeito tomar sua arma. Menor baleado morreu. Suspeito menor de idade atirou contra 2 policiais em Santos. Agente assassinado chegou a ser atendido, mas não resistiu. De acordo com informações de policiais militares, o agente morto foi identificado como Lauro e fez a abordagem do suspeito, que era menor de idade, no começo da noite. Em uma distração, o jovem conseguiu tomar a arma do PM e atirar contra ele. Segundo o policial, que chegava no local para dar apoio ao Lauro, esse presenciou a ação. Também foi baleado pelo suspeito, mas conseguiu atirar contra o autor dos disparos e ele morreu no local. Quer dizer que o rapaz tirou a arma do PM, atirou nele e matou o PM e ainda atirou no outro. Mas o Lauro recebeu os atendimentos mas faleceu. Ou seja, o menor tirou a arma do PM, atirou nele, matou o PM, ainda atirou no outro que chegava, mas acabou também sendo apreendido. Então, né? é um caso também de violência, sem dúvida nenhuma um caso de violência, mas... o menor também morreu. Morreu o PM e morreu o menor. Morreu o menor. O primeiro, aí eu acho que, claro que a gente também condena, mas é preciso... Como é que o menor pode tirar a arma de um policial, né? Houve alguma falha, né? Uma falha. Esse é o Luciano, Né? esse é o Luciano. O Luciano está sendo frio. Eu não vou falar do que o teu irmão que é coronel da Polícia Militar. Sim. Não posso nem posso contar você uma... imagina. Não, mas assim, ele falou que é o seguinte, que o menor é humilhante, né? Tá lá, o policial, o menor estava sem arma e o policial estava com a arma. Então, o que o Luciano falou que deve ter tido um momento que ele distraiu. Distraiu, um momento, exatamente, foi um vacilo, uma imprudência. Agora, do menor lá de São Vicente, não tem explicação, não tem cabimento. Esse menino que foi assassinado covardemente por esse verme que apareceu na tela, esse cara tem que ser caçado. Porque ele pode, inclusive, não é nem por uma questão de vingança, é porque esse cara pode fazer com alguém aí na rua. Um cara covarde desse, ele pega uma criança de 12 anos, de 10, de 15, uma menina, e dá uma facada. Ô, Luciano. E aí acha que acha que é bandido. Matou em São Vicente. Então, matou o rapaz em São Vicente. Então, eu acho que nós não podemos nos conformar com isso. Vocês imaginam, vocês pararam para imaginar a dor da família. Se fosse um filho seu. A criança está indo para a escola. Quer dizer, foi no Catiapuama, podia ser em qualquer bairro de São Vicente ou de qualquer cidade. Essa violência desenfreada, essa covardia, tem que ser punida com muito rigor, tem que ter uma resposta da sociedade de uma maior ação da polícia. Eu acredito que a polícia vai prender esse cara, ponho fé e esperança que isso aconteça, e que ele seja punido, que ele seja condenado com rapidez pelos promotores, pelos juízes que julgarem, pelo juiz que julgar o caso, para que mostre para essas pessoas que essas covardias não valem a pena fazer. E o outro menor que matou o PM também morreu, quer dizer, aí não tem mais o que fazer nada, né? É só enterrar o PM, família lutada aí, a TV com nossos sentimentos. Luciano Batista, a gente sente pelo policial também. Você falou do vacilo, o Eduardo Paes no Rio, ele vacilou quando ele ligou para o Lula, e também está tudo grampeado, e além disso de tudo ele é burro, né? É burro, porque ele falou para o Lula que Atibaia é uma cidade pobre. Ele é burro, porque a cidade é uma cidade que tem muita fazenda, muita chácara de alto nível. De pessoas. Qual é a cidade? Atibaia. E o Eduardo Paes ligou para o Lula e falou, pô, você tem um sítiozinho, você tem um triplexzinho em Atibaia, a mesma coisa que você tiver aqui em Maricá, em Macaé, aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, imagine o pessoal de Macaé, ele esculachou Macaé, esculachou Atibaia, ainda falou para o Lula, pô, por isso que eu não gosto de pobre, você fica com coisa de pobre, comprar um sítiozinho, tal, você devia ter um sítiozinho aqui em Petrópolis, não sei aonde, tal, em São Paulo, não sei aonde, quer dizer... Depois ele pediu desculpa e ainda falou, é gostoso negociar com você, com o Cabral, que é cara bom. Agora, negociar com o Pezão e com a Dilma, são dois chatos de galocha, tal, dizendo assim que o Lula e
e o Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, eram bons de negociar. E o Pezão e a Dilma, que são a nossa presidenta, e o atual governador do Rio, são caras chatos de negociar, osso duro. Isso ele falou, gravou. A Dilma também ligou com o Lula, que chamou ela de querida. Então eles também vacilaram. Porque, por exemplo, se você está numa situação, de qualquer situação, você vai ficar, por exemplo, você sabe que está tudo grampeado. Vacilaram, né? Não, eles têm a sensação de que são inatingíveis, né? E aí, essa coisa do Rio de Janeiro, esse prefeito do Rio de Janeiro é abominável, né? O que ele falou pro Lula, para com esse espírito de pobre, você tem que comprar um sítio aqui, em Itaipava, né, em Petrópolis. Não aí onde você comprou, isso é coisa de pobre. E esculhambou também um bairro lá do Rio de Janeiro, que é o último que ele fala. Não, o bairro da cidade de Macaé. Essa é de onde tem a Petrobras. Não sei se ele falou Macaé, não lembro se foi Macaé. Se não foi Macaé, foi Maricá. Que é outra Maricá. cidade. Maricá Isso. também é na região dos lagos ali. Então, Maricá, pior... Cabo Frio, Saquarema, Cabo Frio, tudo. Então, umas cidades mais turísticas, outras menos, tal. Essa situação, a pior situação do que essa que nós estamos falando aqui, dessas gravações, autorizadas pela Justiça, são as conversas do Lula com o advogado, do Rui Falcão com o advogado, do Lula com a Dilma. A maneira com que eles pensam do país. O que o Lula falou, que o Supremo, os ministros são uns acovardados, que o STJ são um bando de acovardados. Repercutiu mal, hein? Veja que um cara fala do Supremo, bando de acovardados. Então, ele se sente tão imune no direito de falar isso por telefone, que é o que ele pensa, na verdade. Porque quando ele está falando com a presidente Dilma, com o advogado dele, com esse povo todo do PT, com o Jacques Wagner, ele está falando exatamente o que ele pensa, no fundo da alma dele. Não é o que ele fala na televisão, é o que ele pensa. E aí fazem essa manobra absurda. O PT, realmente, ele se lambuzou. O PT tirou do povo brasileiro a esperança de ser um partido realmente diferente, que foi fundado em 1980 e que, ao longo dos anos, foi se perdendo. Mas agora se enterrou, se jogou a pá de cal, né? Porque mostrou que realmente ele é pior do que os que estavam aí. Sim, o PT que falava que era melhor que os outros partidos, ele mostrou que ele não é melhor e nem igual. Pior. Ele é pior. Porque a maneira... E aí fica um chat engraçado, que é o seguinte. Sabe o que é engraçado, Cirino? Do PT? Eles falam que as gravações são ilegais. É a mesma coisa que o sujeito... Eu vou fazer uma brincadeira agora aqui. O sujeito... Olha, tem uma filmagem aqui da sua mulher com outro cara. Ah, mas essa imagem aí não foi autorizada. Não, não foi. Ah, então eu não sou corno. Como assim? Cirino entendeu, tá? Não, eu não sou. Cirino defendeu o PT aqui outro dia. Mas tem gente boa no PT também. Deixa eu... Peraí. Primeiro, mas esse PT que tá lá em Brasília Brasília tá aproveitar o complicado, gancho do Luciano aí e o Filete. Eu não sou filiado do PT. Inclusive, eu já fiz uma reunião no sindicato e um chamamento de algumas pessoas falou assim: vamos lá para o sindicato, que agora o PT está por baixo, o Cirino não vai ficar falando do PT. Eu não sou do PT. O Jorge Fernandes veio aqui ontem no estúdio e falou que tem um petista de carteirinha. Não sou petista. A casa é tudo vermelho. O Jorge Fernandes até hoje eu não sei o que ele é. Ele é o estivador que nunca carrega o saco, não tem a mão com calo, nem nada. É estivador só do gogó. Mas, voltando ao que o Luciano está falando, deixa eu colocar o seguinte, ó. Nós temos dois fatos. Um fato é o que está sendo divulgado a conta-gota, que poderia ser divulgado de uma vez, mas para dar ibope para a imprensa, fica soltando pigadinho. E um outro fato é a divulgação. Todos os dois é lamentável. Tanto o juiz autorizar a divulgação, porque tu imagina o seguinte: quantos grampos já teve em ação policial na Baixada Santista? Por exemplo, esse de São Vicente, na nossa cidade, foi feito através de grampo. Mas nem por isso a Polícia Civil divulgou os grampos. Queria nós saber o que pegaram no grampo do Billy. O Billy está dizendo que é santo. Mas já pensou se tivesse divulgado o que o Billy foi grampeado? Então, essa questão de soltar o grampo é um fato raro. Eu não conheço um caso que a polícia divulgou o grampo envolvendo várias pessoas.
Esse é um fato. Pô, Círio, mas disse que quando a polícia entrou na casa do Billy, não achou nada. Não, mas aí começou a rezar lá. A polícia não foi na casa dele, não foi. Foi. Começou a rezar lá, os policiais. Eu estou dizendo o seguinte: a polícia não foi na casa do Billy, não vai na minha casa, simplesmente porque ele desconfia de mim, eu desconfio do Billy. A polícia foi na casa do Billy porque tem alguns indícios na gravação que o cara citou o nome do Billy. Assim como citou o nome do Ferrugem, assim como citou os outros. Por isso que a polícia fez. A polícia pegou uma gravação. Não estou entrando no mérito do fato em si do ocorrido, estou entrando fazendo uma comparação. Mas vocês acompanharam, em nenhum momento não foi divulgado o áudio de São Vicente, da Polícia Civil. Não foi divulgado. O que fizeram a divulgação da questão do Brasil, do Palácio, do Lula? É porque existe já um trabalho bem orquestrado para desqualificar o governo federal, seja a Dilma, e para isso tem que pegar a pessoa que tem maior referência política do Partido dos Trabalhadores, que é o Lula. Se o Lula não fosse, ou tivesse saído do PT essa semana, a Dilma não segurava uma semana. Uma semana sem um PT apoiar a Dilma não tem exército. A Dilma não é considerada como petista. A Dilma está agregada ao Lula. Então, esse é um fato. Até então, que os candidatos do PT que tinham para... Agora, o que o Luciano falou é correto. Nós tínhamos uma expectativa. Por exemplo, nós, movimento sindical, não tem como eu defender o Aécio. Não tem como eu defender o Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, estou dando nome, Tasso Gereissati. Porque é o seguinte, a proposta de governo deles é totalmente contra os interesses dos trabalhadores que eu represento. Então, se amanhã aparecesse um PSB, um outro partido que tivesse uma proposta... Mas você acha que o PT foi com esse desemprego que tem na região? O PT foi bom para os trabalhadores? Ah, nós, por exemplo, eu represento 90% do pessoal da empresa Economia Mista. Do governo do Fernando Henrique, foi o pior momento que nós vivemos. Não tivemos aumento, foi tudo arroz salarial, não tinha perspectiva de futuro, existia um trabalho de privatização do porto. Quando entrou o Lula, a primeira coisa que o Lula fez, criou a Secretaria Especial do Porto, tirou as administrações portuárias da linha de privatização, então fez concurso público, renovou o pessoal do Porto. Então não posso jogar por terra por um fato, né, que vinha acontecendo já no passado. Isso aí, negócio de empresa pública, tem 10%. Agora aqui em Santos não teve um superfaturamento de uma compra na Câmara, que foi mais cara do que era numa loja. Teve aqui agora naquele equipamento de leitura. Foi o vereador Furtado e o vereador assim, Sadal que estão... Mas é bem, mas não é por causa que... Era 16 mil, eles pagaram 20. Eles mas não é isso. Não. Isso é uma prática que se adota em empresa pública. Empresa pública engessa. Quando vai fazer licitação, então nem sempre o cara que ganha vai vender o melhor preço, é a melhor proposta. Então nós temos que mudar a legislação sobre isso aí. Nós fizemos um programa, eu e você, com o Conte, né? Rogério Conte, que é empresário, ele falou que a lei de licitação não ajuda a diminuir custo. A mesma coisa eu acho isso aí. Por isso que eu estou dizendo, é difícil, né, discutir uma questão que está sendo divulgada a conta a gota. Então eu achava que a imprensa devia pôr a gravação total, desde quando começou a gravar o Lula. O Lula não sabia. O Lula, que nem o Luciano falou, é desse jeito que ele está falando. Ele é um cara povão. Agora uma coisa é eu vir para o programa de televisão, mas não, aquilo lá, fazer pose. Outra coisa é o que ele pensa. Ele falou das mulheres, se outro cara fala o que ele falou das mulheres... O que ele falou? Ele falou assim, não dá para falar no público. O jornal colocou o texto, o jornal Expresso Popular colocou o texto que ele falou. Não tem aquilo duro, não tem aquilo rosto, daí isso. É uma conversa de homem, de botiquim, é o Lula, cara. Não adianta quem conhece o Lula. Lula é do jeito que o Luciano falou. Uma coisa é a Câmara, outra coisa é ele como pessoa. Entendeu? Por exemplo, o prefeito do Rio. Ele é carioca. O carioca não gosta de paulista. Não gosta de paulista, todo mundo sabe. Não são todos também. Não gosta. É igual os argentinos com o brasileiro. Aquele cena do macaco ontem, ele chama nós de macaco, ou seja, coisa. Então é uma realidade diferente. Para quem não sabe, a cena do macaco foi no jogo Nacional 1, Palmeiras 0, jogo Nacional do Uruguai.
onde um torcedor do Nacional imitou um macaco, um gorila, para o jogador Gabriel do Palmeiras. Então, para quem não sabe da informação, que está muito rápido, tu vê que está na velocidade. Tu vê como é que mas eu estou informado. Ele fica lá acompanhando o jogo. Não, veja bem, é que você fala assim, a cena da Argentina, aí, às vezes tem a dona de casa ali, fazendo um brigadeiro, tá olhando a aqui. esposa do Mimi. Aí a Mimi, ela não vai entender. Então, ontem no jogo, Nacional 1, Palmeiras 0, lá no Uruguai, um torcedor do Nacional imitou um macaco, ficou pulando, imitando, do lado do Gabriel, mas o juiz não viu e não falou nada, entendeu? Mas olha, só uma coisinha, Luciano. Essa questão da Câmara, já que foi citada, era pauta aqui, mas a gente nem falou, porque eu achei que o vereador Sadal e Furtado, até eles se explicaram bem. Aqui não estou fazendo defesa. Que era 20 mil, era 16 mil, pagaram 20 mil, eles acham que não leram bem e tal. Lógico, é um erro. Mas até quando eu vi as explicações do Furtado, ele falou, pô, eu não vou ficar rico com 2 mil eu, 2 mil Sadal. Tudo bem, normal. Pelos contas que a gente vê superfaturados, até pode ter acontecido um erro. Eu estive analisando aquilo, né? Foi pauta aqui na TV Com de terça-feira, mas eu nem comentei, porque eu achei que os valores, logicamente que roubar uma bala, como roubar um avião, é a mesma coisa. Mas achei que os valores eram pequenos para um vereador, de uma certa maneira. Então eu achei que até as explicações dele, do Sadal e do Furtado, foram convincentes, né? Agora vai ter uma apuração, mas eu achei que, pelo que eu vi, eles falam, não achei que fosse uma coisa assim, que teve dolo, mas enfim, eu não sou julgador deles, né? Enfim, eles vão ser julgados e aí eles vão ter que se defender, né, Luciano? então, só para voltar, só para não ficar confuso aqui esse negócio do Lula, eu acho que ele está completamente errado. Né? Eles tiveram uma oportunidade de ouro de melhorar a vida do Brasil e ele jogou pela janela. Hoje a crise que tem no Porto, que tem na Uzi Minas, a crise que tem no país, o desemprego, a taxa de desemprego de 2015 foi a maior da história e a de 2016 está indo para o mesmo caminho. Então a gente está vendo um desemprego gigantesco. Inflação alta. Eu não gosto assim, de Aécio, Fernando Henrique, eu também não gosto, Cirino. Mas o que é isso que me entristece de ver que o Lula e a Dilma está conseguindo ser pior. Se no Fernando Henrique não tinha um arroz salarial, e é verdade, hoje não tem arroz salarial, hoje tem desemprego. Mas, Luciano, não arrocha porque não tem emprego. Os primeiros 4 anos do Lula, eu até concordo parcialmente com o Cirino, eu também não estou vendo conta, que teve avanços sociais, tinha muita gente que não comia, saiu dali da miséria. Isso a gente tem que admitir. Senão ele não seria reeleito, pô. Porque hoje o Lula tem de 25% a 30% dos votos, ainda segundo, porque tem muita bolsa, tem pessoal do Nordeste. Hoje? Você tem certeza que hoje tem isso? Hoje? Não, segundo os indicadores. Não tem. Que indicadores? Não, segundo não. Que indicadores? Só tu lê os jornais, eles avisam que o Lula tem uma parcela grande. Mas como é que ele foi reeleito? Ele foi reeleito com o voto da classe. Tem gente que está na rua. Ele foi reeleito distribuindo cartão de renda cidadã, Luciano, Bolsa Família. Eu vou discordar de você. Bolsa. Sabe que eu fico. Eu vou discordar de você. Deixa eu provocar o Luciano. Eu gosto de provocar o Luciano. Não. Ele não pode ser com 80%. da nossa cidade aí que ele é um pré-candidato. Não sei se pode falar isso antes. Pode. Então vamos subir o seguinte. Imagine tu, Luciano. Vamos aqui fazer um debate aqui político. Imagine tu. Vai devagar, Cirino. Eu, dentro da minha avaliação, você é um forte candidato a prefeito de São Vicente. Tem mais um candidato lá que é da família, lá que é candidato. Depois o resto vai estar tudo naquela. Aí você é um forte candidato. E o PT em São Vicente não tem candidato até o momento. Então, provavelmente, alguns petistas estão vendo o programa. E petista é igual corintiano. Você é igual o candidato. Você é corintiano e petista. Não. Deixa ele concluir o pensamento. Não, tem alguns corintianos, que nem eu corintiano. Então o cara falou, eu sou santista, eu só gosto de Santos, eu gosto de Corinthians. O candidato não tem como ter essa aí. É uma linha assim. Eu fico assim, você abrindo seu coração, colocando. Mas é isso que é o problema da classe política. Os caras querem fazer média. Eu não vou fazer média. O PT está jogando o país no fundo do poço. Isso é inegável. Aonde o PT passa, fica um estrago. Fica um rastro de destruição. E foi assim em São Vicente, quando administraram São Vicente. Quando o PT passou em São Vicente, foi um caos. Luca Pedro. Tá vendo como você lembra? Luca Pedro. Ficou marcado. E hoje que está acontecendo no país, Márcio, né? essas gravações, eu não chamo de grampo, são gravações autorizadas pela Justiça. Elas mostram um lado horrível para o país. Eu não estou comemorando nada, eu acho isso péssimo. É um capítulo negro que já está escrito na história do país. E que eu lamento justamente porque o Lula, no primeiro mandato, fez um excelente governo. Isso é inegável. Mas depois usou
Quando perceberam que havia um monte de mecanismos que dava para fazer coisa errada, fizeram. Mensalão, Petrolão, arrebentaram com a Petrobras, roubaram tudo. Teve um monte de gravação. A delação, leiam a delação premiada do Delcídio Amaral, senador histórico do PT, líder do governo. O que ele fala? Ele acusa Lula, Dilma, Mercadante. É um tucano que está falando? Ele não quis ganhar os 50 mil do Mercadante por mês, ele não quis, né? O cara falou que, olha, o Mercadante me ofereceu dinheiro. Quem está falando? É o cara do PV? O líder do Senado. Não, é o líder do PT. No Senado. No Senado. É um dos cargos mais importantes da República. O senador que foi preso, o primeiro senador na história do país que foi preso. Vai lá e fala isso. Mostra uma gravação de uma conversa do filho dele com o ministro Aloysio Mercadante. E aí vai falar o seguinte, olha, mas não é uma gravação assim. Gente, nós estamos falando de uma coisa grave. Um senador do PT, eleito pelo PT, que ocupou vários cargos importantes na República do PT, está denunciando o próprio PT. E a gente vai aqui ficar falando que não, o caso é grave. E eu não estou dizendo aqui, o que aconteceu com o Alexandre de Moraes ontem na Paulista, quando ele chegou lá? Secretário foi vaiado. de Segurança, secretário de Foi Segurança. vaiado, foi expulso. As câmeras pegaram e foram expulsos. O que tem que se perceber é que as pessoas que estão em protesto na rua não são do PSDB. O povo que está na rua não é partidário, eles não estão contra ou a favor de um partido, eles estão a favor do Brasil. A população hoje está querendo salvar o país, porque instalou-se o máximo da roubalheira. E isso precisa urgentemente acabar, e tem de acabar com os juízes, com o espírito de combate de um juiz chamado Sérgio Moro. E tem mais juízes assim, de apurar as coisas. Capa preta. E assim, o PT fala assim, não, o Lula está indo para o governo porque ele vai para fazer lá. Ele está indo para não ser preso, gente. Isso está muito claro nas gravações. O Luciano quer que o Lula seja preso? Não, eu não quero. Mas olha, o sítio não é dele. Olha, tudo que está dentro do sítio é dele. A mudança dele, os produtos de higiene pessoal tem o nome da mulher dele e dele. Os roupões tem o nome do Lula. E, bom, de quem é o sítio mesmo? Do filho do Jacó. Do filho do Jacó. Tem alguma coisa dele lá no sítio? Não, não tem nada deles. Os pedalinhos que está lá, está no nome de quem? Os pedalinhos quem comprou foi o Lula com o nome do neto e do neto. Então, percebe? A gente parece que a população brasileira é idiota. Leva a mudança do Lula para lá, para o sítio que não é dele. Ele manda reformar um sítio que não é dele. O assessor do Lula comanda a reforma, a mulher do Lula comanda a reforma, mas não é dele o sítio. Quer dizer, daqui a pouco ele vai falar que o filho dele também não é dele. Mas, ô Luciano, nós temos que reconhecer que o Fernando Henrique, quando ele acertou a economia, o Lula veio nessa mesma medida e ele teve avanços sociais, que a gente não reconhece. Tanto que o Lula teve uma eleição que ganhou com a maioria dos votos, né? E com certeza tem gente que saiu na rua que votou no Lula também. Por quê? Porque votou no Lula porque o governo dele estava vamos supor, estava bom nos primeiros 4 anos. A pessoa não tem noção de contas, de coisas do futuro, mas estava bom, tanto que ele foi reeleito. No segundo governo razoável, e quando entrou Dilma, piorou, né? Então, nós tivemos um caso, por exemplo, o primeiro governo do Márcio São Vicente foi bom, o segundo, tudo bem, quando entrou o Tércio, a coisa piorou. Isso é que todo vicentino fala, a imprensa fala, não é isso? Tanto que o Billy, quando fala, vocês estão reclamando de mim, mas eu peguei ruim. Mas ele pegou ruim de quem? Segundo o Billy do Tércio. Então a gente tem que entender. Então parece que é uma história meio parecida. Mas o Billy foi secretário do Márcio. Pô, essas lógico, coisas que o Billy foi vereador, o São foi Vicente secretário. não vai aguentar mais falar isso aí. Foi secretário, fez parte do governo, teve dono. Ele teve a oportunidade de ouro de transformar São Vicente em uma outra cidade, montar um projeto político de futuro, e ele conseguiu destruir. Se ele tinha algum nome lá... o pouco que ele tinha lá... Mas todos os candidatos de São Vicente foram do governo, então? Ele não ganhou por ele ganhou porque São Vicente é dividido. É isso que eu estou dizendo. Mas todos os candidatos são do governo, então? Eu sou aqui, eu não sou político, eu não sou candidato. Está até brincando com a menina, não sou candidato e nunca me candidatei a vereador. Estou 20 anos no movimento sindical, nunca fui candidato. Já fui filiado no PSB, depois eu saí, né, na época que o Baixo França nem era prefeito, era vereador. Quem era o presidente do PSB era o Sérgio Sévolo da Cunha, em Santos.
Então, pô, faz muito Foi vice-prefeito. Então, Tu tá bravo com o PSB? Não, estou bravo, não. Estou vendo assim, por exemplo, em São Vicente nós temos uma dificuldade em São Vicente. É dividida a cidade. Os 20% acha que um candidato que tem um manto de um ex-prefeito vai resolver a situação de São Vicente, acreditando que o governo vai ajudar. Esse é um. E os outros candidatos disputam. Não, São Vicente tem que ver a proposta do candidato, ver aqueles que têm mais identificação com o povo de São Vicente, sabe onde fica a área continental, sabe onde que fica o centro, sabe onde que fica a praia. Por exemplo, eu tiro um brinco com as meninas aqui, que é de moradora de São Vicente, que eu, se eu fosse candidato de São Vicente, é meu perfil, não vou mentir, eu só ia fazer campanha da Martinha Afonso até a linha amarela ali, e da linha amarela eu ia para o Itararé e fazia só naquele quadrado ali, porque é um lugar que eu ando. Ninguém votaria em petista. Não. Tu não ia ganhar, pô. Então, por exemplo, o Luciano conhece São Vicente, eu moro num prédio. Nesse prédio, 4 prédios do lado, tem mais de 10 mil moradores. Eu tenho quase 5 mil pessoas que eu me relaciono assim, que conhecem, sabem meu nome, sabem o que eu faço, que é o pessoal do Porto, família, de tanto portuário, estivador, concentrador, empregada Codeste, terminais, pessoal que me conhece. Então eu converso com pessoas da área continental, da área isso, de onde que for. E eu tenho uma avaliação que eu escuto. Então eu falo para o Luciano, né? Todo mundo sabe, eu falo bem do Luciano aí. Posso ter alguma divergência de alguma coisa, mas então é o seguinte, nós somos carentes de alguém que mude São Vicente. Não é possível a cidade de São Vicente ir num programa de televisão, um jornalista, num programa de esporte, avacalhar a cidade por culpa de um prefeito que está aí. Não, a cidade de São Vicente é mais antiga, tem chance de crescer. Então, por isso que eu não faço a questão do partido, eu sinto do homem. O homem... Você é pré-candidato a vereador, sim? Não, pô, ele vai saber que nós estamos quebrados. O Luciano sabe que nós estamos quebrados, nós precisamos... Você podia ajudar com ideias lá, não. seu sindicalista. Olha, senão tu não ganha o jeton, aí não paga o horário, não tem mais programa. Vamos a um rápido break para a gente poder pagar a água mineral aqui da TV Com. É muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje sexta-feira, dia 18 de março. Mandar um abraço para o meu amigo Taná Correia, grande diretor, também está vendo o programa, para o Maninho, que é diretor de programa também, para a Ivonilde e a Camila, que estão vendo o programa, para o Jorge Fernandes, amigo do Evrandir Cirino, petista de carteirinha, aqui no programa hoje, e também o Luciano Batista, ex-deputado estadual, uma pessoa que é influente aqui na região, conhece a Baixada toda e São Vicente também. Vamos falar dos apoiadores? Nós vamos falar da Ozan. Faça como Luciano Batista. Vá lá com o Fábio Gabribe e tem Ozan. Ozan, www.ozan.com.br. Cirino já tem Ozan há muito tempo, né? Liga para o 32288000, Ozan, o seu plano de assistência familiar. Também vamos falar agora do restaurante Boqueirão Express Grill, na rua Lobo Viana, 89. Hoje o Luciano Batista vai pagar lá o almoço para nós, Cirino? Vai pagar. Vai pagar o almoço para nós lá na Lobo Viana, do lado do Santa Cecília, da Unisanta, né? Abraço para a família Teixeira, estive lá ontem com a Lúcia, batendo um papo, alinhavando projetos para o futuro. E em frente ao Super Cine Boqueirão. Você que não almoçou, como aqui, faça como o Luciano Batista, pague almoço para os seus amigos, né? Entendeu? Daqui a pouco nós estaremos lá, no Boqueirão Express Grill. Bom, voltando, o Cirino estava falando da questão de vários candidatos aí, eu vou dar a parte para o Luciano Batista, só que a Gisela, aqui de São Vicente, ela fala, todos os candidatos que a prefeito de São Vicente até agora trabalharam no governo, mas não quer dizer que todos sejam ruins. Então ela diz que todos os candidatos, até cita o Luciano Batista, Pedro Gouveia, o outro rapaz lá do PSDB, quem é o... PSDB não tem. Não, mas o PSD agora. Todo mundo. PSD, o Bozelinha. Bozelinha, que todos trabalharam na tem o Paulinho administração. Alfaiate também. Porque apareceu mais um agora. Que muitas vezes... Mais um candidato. Tem um monte. Mas tem uma coisa também. Para o cara se candidatar a prefeito, eu tive 2 convites aqui em Santos, para sair candidato a prefeito por partidos pequenos. Declinei o convite. Mas eu entendo que o cara, para ser prefeito, ele tem que ter uma experiência de administração pública também. Então, geralmente, quem trabalhou na administração pública, foi vereador, foi secretário, quer dar um passo maior, né? Então, ela diz aqui que todos os candidatos de lá trabalharam nas administrações passadas. É isso que o Cirino comentou também, né? Então, olha só. São Vicente teve momentos ruins e bons, né? O governo do Márcio França, o primeiro governo do Márcio França que o Cirino falou, para mim foi excepcional. Eu falei que foi o primeiro comparado com o primeiro do Lula. Né? O primeiro governo do Márcio foi excelente. Eu tive a oportunidade de trabalhar, eu fui assessor direto do Márcio no primeiro governo dele. Ele resgatou o orgulho de ser vicentino, né? O segundo governo também foi um governo bom. Aí que o Cirino falou, vou juntar com o que ele falou com o que você falou. Uma coisa é ele ter sido bom, e foi, e montou uma equipe muito boa, e a figura do Márcio França, de trabalho, e eu tive a honra
de trabalhar com o Márcio França como seu assessor, e a gente trabalhava de segunda a domingo em prol da cidade. Num orçamento Você é assessor do prefeito? Isso. A gente trabalhava de segunda a sexta e sábado e domingo, na rua e na prefeitura, dioturnamente. Legal, ele foi reeleito com 94% dos votos. Eu fui eleito vereador, então, né, na época, fui presidente da Câmara 2001, 2002, 2003, 2004, eleito 2005, 2006. Fui eleito várias vezes. Quer dizer que você Câmara, foi presidente da Câmara durante toda a segunda gestão do Márcio França? Toda a segunda gestão. Porque você trabalhou com ele como assessor dele e depois como no primeiro governo que Câmara. foi muito bom, no segundo que foi também não tão quanto o primeiro, mas foi muito bom também. Aí você era presidente da Câmara. E aí começou o erro. Qual é o erro? É o cara que é muito bom achar que pode colocar qualquer um no lugar dele. E aí o Márcio colocou o Técio. Nós ajudamos. E aí esse negócio que fala, todo mundo participa, não é isso. Você ajuda. A decisão é do prefeito. Quem decide os rumos da cidade é o prefeito. Quando um secretário não está fazendo as coisas boas para a cidade, o responsável é o prefeito que nomeou ele. Mas é bom você vir aqui para explicar isso, bom, né? É lógico. Tá explicando. Então, isso é para todos. Quando o Billy ganhou a eleição, por que o Billy ganhou a eleição? Porque as pessoas estavam revoltadas com o quê? Com o governo que estava ruim. Com o governo do Técio. O Caio perdeu a eleição porque as pessoas estavam chateadas com o governo. Não era exatamente com o Caio, era com o governo. E o Billy ganhou. E quando o Billy ganhou, todo mundo, inclusive eu, que apoiei o Caio, porque eu era do PSB, todo mundo procurou ajudar o governo do Billy. Então, nós todos, olha, vamos dar as mãos, todo mundo vai participar. Por exemplo, o Pedrinho, o Paulinho, o Pedrinho, o Paulinho, o Bozella, todo mundo que está de candidato, todo mundo se juntou para ajudar o Billy, para ele... Isso, eu faço... Você chegou a trabalhar com o Billy também no começo? Não é que eu trabalhei com o Billy, eu ajudei, eu era deputado, então eu coloquei o meu mandato como Obrigação. deputado à disposição para ajudar a cidade. Os vereadores, todos fizeram parte do governo, de todas as maneiras, com creches, com indicações políticas, todos, sem exceção, inclusive até agora. Isso é normal. O PSB, que tinha como vereador Gilberto Rampon, tinha lá o Perivaldo, e tem o Perivaldo ainda, também participou do governo. Perivaldo Gás. Exatamente. Todo mundo participou. O Pedro participou do governo. O Bozella participou, o Paulinho. Então, todo mundo. Por que todo mundo participou? Todo mundo participou para ajudar. Só que a gente só... É normal, né? O governo tinha maioria na Câmara. Exatamente. Então todo mundo entrou junto. Eu fui o primeiro a sair. Por quê? Por exemplo, o secretário da Fazenda é o Walter Gonçalves, que eu indiquei. O Walter Gonçalves, com 3 meses de governo, Cirino, pediu para sair. Pô, isso aqui não vai dar certo, os caras estão errando, eu falo para não fazer uma coisa, eles fazem, eu vou sair. Eu pedi para o Walter, pessoalmente, o Billy me chamou, olha, pede para ele ficar 3 meses de governo, em março de 2013. Estou dando uma exclusividade aqui. Você acreditava no Billy no começo ou não? Claro que acreditava, porque você tem que ajudar. Tá. Aí eu pedi para ele ficar, ele ficou mais 3 meses, Cirino, e falou, eu não fico mais, 25 anos de carreira, me diga uma coisa, veja se nós erramos. Nós pegamos um cara que é contabilista da prefeitura há 25 anos, como secretário da Fazenda, para arrumar. O cara quis arrumar, mas não conseguiu. Eu vou sair, porque isso aqui vai explodir. E eu vinha falando com o Billy, vamos fazer assim, todo mundo tentando ajudar. O primeiro pessoa que saiu desse governo, de todos que eu falei, fui eu. Eu fui em público em 2014 e falei, estamos saindo, porque ele vai explodir a cidade. E foi o que aconteceu. Depois os outros saíram agora. Em 2015 saiu o Bozella, saiu o Pedro. O Pedro perdeu as creches dele agora, em janeiro de 2016. Agora. Perdeu creche, perdeu os cargos, é isso? Ele tinha lá, acho que 3 ou 4, eu não sei quantas. Tem lá o número de creche, eu posso até trazer no programa. Porque o televisor entenda, perder creche é o quê? Perder os cargos perder os creche? Convênios que tinha, e etc. E cargos também, como o Paulinho tem, como o Bozelinha tem. Alguns ainda tem. Outros já brigaram com o prefeito. Já saíram fora. O PT está lançando candidatura e mantém 2 secretarias. Quando briga com o prefeito, às vezes fica com os cargos ou perde na hora? Perde na hora. No meu caso, ele isolou todo mundo. Eu chamei todo mundo, que era meu, e falei o seguinte, olha, quem é gente minha, eu estou saindo do governo, ninguém sai, e convidei para sair. Quase todos saíram. Um outro ficou porque era funcionário de carreira, não com meu aval. Eu não posso obrigar um cara que é funcionário de carreira da prefeitura a sair. Eu não posso obrigar, eu posso pedir. E pedir. Pedir para ele voltar para o cargo dele. Para ele voltar, para ele entregar o cargo, colocar à disposição. Coloca à disposição que nós estamos saindo do governo. Ele não colocou. E quem fez isso? 90%.
Um outro não colocou. E os 10 o Billy tirou ou deixou? Tirou, muitos. Mesmo que não quis sair, ele tirava. E tirou e alguns ele deixou. Bom, quem passou pro lado dele, quem passou pro lado dele, fechou. Isso, quem passou pro lado dele, exatamente. Fechou. Quem passou pro lado dele, passou, não sei mais meu. Eu sei, o cara falou pro Billy, não, eu quero ficar aqui, quero te ajudar. Quero ficar com isso, e ficou lá. Não volta pra você. Não, claro que não. O cara tá lá. Bom, e esse é o quadro. Agora, a cidade de São Vicente tem conserto, sim. A cidade tem orçamento, sim, que passa de R$1 bilhão. Isso é importante colocar. O cara disputa a prefeitura, o que a gente percebe em algumas prefeituras? Não só em São Vicente. Olha, em São Vicente a cidade não tem dinheiro, a cidade é pobre. Não é verdade. A cidade tem dinheiro, é que precisa ser bem administrado. Precisa ter competência para administrar o orçamento da cidade. Precisa montar uma equipe boa. Precisa trabalhar. Porque esses candidatos que estão postos em São Vicente, todos, não podem vir com a desculpa depois. Aquele que foi eleito, olha, eu não sabia que tinha crise. Eu não sabia que tinha que pagar os salários. Todo mundo tem a obrigação de, ao ser eleito prefeito, de arrumar a cidade. Não tem o direito de ficar reclamando, porque todo mundo já sabe que tem problemas. Qual é a cidade que não tem problema? Sabe o que é engraçado? Se coloca a culpa na crise. Aí você vai em Praia Grande, em Mongaguá, em Itaém, e num monte de cidade do estado de São Paulo, o salário está em dia, a cidade está limpa. Por que será? O Mourão fez um muro. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. O Mourão fez um muro, depois da ponte do Mar Pequeno, proibindo a crise de passar? Não. E como é que lá as coisas funcionam? Você vai numa escola, tem merenda, tem aula, tem professor. Os equipamentos públicos de Praia Grande, a grande maioria, estão do lado da periferia, do lado direito da pista. Ginásios, campos, os campos de futebol de Praia Grande, que tem um monte de campo, tudo com gramado, alguns com grama sintética, com iluminação, vestiário. São Vicente não tem um campo de futebol, área de lazer. Aí começa a aula, as crianças têm que ir embora, por quê? Porque não limparam a caixa d'água, porque não tem merenda, porque não paga o salário, porque não paga PM. Na Praça das Bandeiras tem um campo lá que inauguraram há pouco tempo. No Parque das Bandeiras. Não, isso é uma anedota. Não foi inaugurado nada lá. O campo já estava lá. Só foi dar uma remodelada? Nada. Foram lá para fazer uma escolinha. Só o campo do Parque das Bandeiras. O prefeito ficou bravo. Lá. O prefeito ficou bravo lá, viu, Billy? O prefeito Billy ficou bravo porque eu fui apresentar o Modesto Roma lá, com meu amigo Augusto Frost, e a Codesave fez tinha que fazer um aterro numa lateral e o aterro ficou meio areia movediça. Aí o prefeito foi lá e viu aquilo, as pessoas reclamando, e ele falou, quem que fez isso aqui, tal. Pois é. Entendeu? Então, a cidade de São Vicente tem que fazer a sua manutenção, tem que tirar o lixo da rua. Mas você acha que tem condições? O Cirino mora no Gonzaguinha. Os caras começaram a fazer uns quiosques na praia em 2011 ou 2012. Nós estamos em 2016... O Tércio começou a fazer os quiosques, não terminou, e o Billy não terminou. E não vai terminar. E o que é isso? A biquinha pegou fogo nos doces em janeiro de 2013. Eu fui lá no dia do fogo, era um sábado. Eu estava com os engenheiros da Codesave, o prefeito, isso aqui para consertar, isso aqui é mais ou menos R$1 milhão. Eu arrumei R$1 milhão. Aí não quiseram R$1 milhão, porque não, nós vamos fazer com o dinheiro do DAD. Eu falei, tá bom. Falta projeto, né? Aí, sabe quando foi isso? Em 2013. Agora colocaram os tapumes lá em 2016. Mas vai acabar o governo e não vão ter feito os quiosques de volta, gente. Então se brinca com a cidade. Então não dá pra gente. A gente tem que pensar seriamente. Um prefeito tem que aproveitar o orçamento, eu vou repetir, de uma cidade que falam que é pobre, que tem orçamento de mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão. E é pobre. Pô, se a cidade que tem orçamento de R$1 bilhão é pobre, qual é a cidade que é Teve um comentarista que veio aqui que falou que a São Vicente é terceira, 14ª cidade de riqueza do Estado, né? Exatamente. Eu tomei um susto. Eu falei, mas de onde está essa riqueza, Luciano? Então, é porque... o que os caras vão... O Tércio já fazia isso. O Evrandi, a gente sabe que o Evrandi sabe que é rico. O Evrandi... Fala ele me deu apartamento no outro. O Evrandi é bacana. Eu ando na praia lá de São Vicente. Eu não vou para o Guarujá, não vou para Miami. Pessoal sabe que eu estou brincando. Eu ando na praia. Então os caras falam, pô, presidente, tu vem de ir para o Guarujá. Não, eu ando em São Vicente. A cidade de São Vicente... Eu e o Luciano, eu vejo o Luciano. Sim, a cidade de São Vicente, ela tem conserto, tem jeito. O que tem é que trabalhar. Trabalhar e controlar as coisas. Esse é o segredo. Se você trabalhar... Fazer o planejamento. O governo estadual vai ajudar. Não tem esse negócio, olha, que fulano atrapalha. Meu, se você fizer o projeto e entregar lá, se um dia eu for prefeito da cidade, e qualquer um, você tem que falar direto com os secretários, levar o projeto direitinho, quem é que vai atrapalhar?
Quem vai poder atrapalhar? Ninguém. Uma A coisa que primeira está cidade do correta. Brasil. Tá aqui o dinheiro. Quanto é que você tem direito de idade? Eu tenho direito a 10 milhões. Está aqui os projetos para fazer o DAD. Ora, o governo perdeu todo o DAD. E hoje não tem projeto? Por que não estou vendo essa verba? Não tem projeto. Ah, então ninguém Não faz tem. projeto? Não tem. Você tem que fazer, tem que colocar em prática. A cidade recebeu dinheiro para construir creche, não construiu. A cidade recebeu, no governo passado, 55 milhões de reais. Pouquinho, né? Mas por que não Pra fazer constrói? os viadutos ali da Mas por que Vila. não faz? Fez. Agora está fazendo porque eu consegui fazer pelo DR. Mas por que não faz? A cidade não Aí, faz. sabe o que Qual que o é problema? engraçado? É gestão, planejamento? É gestão, O que que é tudo, é tudo. Mas Má chega o dinheiro vontade. para mim, eu sou prefeito, vamos fazer. Agora, por que não faz? Porque não tem gente trabalhando. Não Mas tem é- 500 caras comissionados, o sucesso, ele só vem depois do trabalho. O resto é balela. Cirino, você que mora em São Vicente, você Não, concorda eu com isso? concordo, eu concordo com o Luciano. Eu acho que a pessoa vai para um desafio, investe numa campanha, investe em programa da administração. Não pode, depois da eleição, ficar acusando que o outro não gosta dele, que o outro está perseguindo. Primeiro já assumiu, já cortou a cabeça da santa, fez tudo errado. Muito obrigado pela oportunidade aí. São Vicente tem cura. Nós precisamos saber quem escolheu o nosso representante. É só acompanhar passo a passo e mudar São Vicente, transformar a cidade numa cidade bem divulgada, principalmente na região da Baixada. O engenheiro Wander Soares mandou uma sugestão para o programa, eu vou falar aqui com a nossa técnica, né? Que é muito organizada aqui, é uma TV enxuta, mas é muito organizada. Mandar um abraço para o Augusto, que me deu a oportunidade. Mandar um abraço para a dona Lene, que está vendo o programa também, que ela mandou um abraço para você, Cirino gosta muito de você. A dona Lene, ela dá risada com os seus comentários. E mandou um abraço para o Luciano Batista também. Luciano, prazer ter você aqui mais essa sexta-feira. Volte para São Vicente, que é uma cidade que eu amo também. E vamos ver se a gente consegue melhorar a política do Brasil e da nossa Baixada. Legal. Um abraço a todos, prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus, se Deus quiser, parafraseando Augusto, e ele há de querer.